Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, muitas pessoas têm perguntado no meu vídeo que não está conseguindo deixar o like, que não está conseguindo compartilhar no Facebook. O like, eu acho que é assim, você vai na sua inscrição, onde você é inscrito no canal, aí você desinscreve, aí você se inscreve novamente, aí você já consegue dar o like. Eu já fiz esse teste e deu certo, não sei, Tira a inscrição e depois você se inscreve novamente. No mesma hora, só no mesmo minuto, só pegar, desinscrever e escrever novamente. Aí vai lá e dá o like. Faz esse teste para ver se consegue dar o like. Muita gente mesmo reclamando que não consegue. Aperta ali para dar o like e não dá like. É complicado quando é assim, Eu agora tenho resumo, dos comentários. O YouTube liberou, Então, apareceu lá que tem vários comentários dizendo que não estão conseguindo dar o like e não estão conseguindo compartilhar, Lembrando que é uma flechinha que tem assim do lado, você tem que puxar, é ali que consegue compartilhar, tá bom? E eu agradeço todo o meu coração que vocês têm nos ajudado. Nós estamos aqui hoje para fazer uma investigação. A gente recebeu a localização, daí quase que não deu pra gente vir, amor? Tava inundado aí a estrada, mas a gente conseguiu passar e chegamos aqui. E ainda bem que aqui é coberto, é dentro de casa, senão a gente não ia conseguir fazer a investigação, Porque tá no meio do matagal, é uma casa abandonada, assombrada, A gente vai em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. Aqui morou uma família, e essa família, o pai era muito rígido mesmo, Isso aqui aconteceu em 1991, então tem 40 e poucos anos que isso aconteceu, não é tantos anos assim, Porque pela história que contaram para nós, a gente achou que seria aí em 1970, 60, não sei, porque assim, pelo que contaram para nós, era um pai muito rígido, bravo, e a filha dele engravidou dentro de casa e ela não tinha nem namorado. E ele queria saber quem era o pai da criança. Então mandou investigar, mandou ver quem era, e ela não contava quem era o pai da criança. E ele só descobriu porque a barriga dela começou a crescer e falou para a mãe, para a esposa dele, falou assim, você vai lá e fala com a sua filha. Porque se você não percebeu, eu percebi que aquela barriga da menina está crescendo. Aí a mãe parece que já sabia. E na hora ela assustou e falou, não percebi, mas parece que a mãe sabia. E então ela foi e conversou com ela. Falou para ela que era para ela tomar cuidado, Porque assim, tá aparecendo a barriga, o pai desconfiou. Não tinha outro jeito, gente. Ele disse que sabia e ela estava grávida, ele começou a investigar. E chegou nela e falou, você tem que falar para mim quem é o pai da criança. E ela falou que não sabia quem era. Aí ele ficou mais nervoso ainda, porque ele falou assim, se você não sabe quem é, isso quer dizer que você ficou com vários homens. E a intenção dele era pegar a menina e jogar na rua. Mas a mãe não deixou. A mãe falou assim, não, chorou muito. Falou que se ela fosse, ela ia também. Você joga ela na rua e eu vou também. Porque eu não vou deixar minha filha na rua por causa disso. E ele xingava a menina de todos os nomes de baixo, sabe? Assim, aqueles nomes feios. E ele se rebaixou lá embaixo de nome feio. E a menina não respondia nada. Porque a menina estava deprimida. Ela falou para a mãe dela que ela confiou em um rapaz. Esse rapaz abandonou ela, não quis falar com o pai que estava namorando, estava namorando escondido. E depois apareceu outra pessoa que disse que assumia, porque ela falou que estava grávida e para outro rapaz, E o outro tinha enganado, eles eram amigos. Ele falou, não, ele não fez direito, mas eu vou assumir a criança. Aí ficou com ela.
mas também não quis ela. Estava só aproveitando dela. E ela ficou muito triste com isso, porque ela não podia contar para o pai, porque o pai era muito bravo. Mas o pai descobriu porque a barriga cresceu. E ele ficou assim num estado que queria pegar a menina e bater muito, né? A mãe não deixou, porque ela estava grávida, tudo a mãe defendeu ela. Só que essa menina, a barriga cresceu e ele falou que não era para ela sair de casa com essa barriga desse jeito. Então ela ficou dentro de casa, respeitou, e ele falou: eu vou chamar uma parteira, que é uma senhora já de idade, que eu sei que ela não vai contar nada para ninguém, para você ter esse filho. E quando ela ficou doente, ele foi buscar a parteira. Foi buscar a parteira, trouxe a parteira, e ela passando mal, ficou 3 dias para ter o bebê. Quando ela conseguiu ter, ela não tinha mais forças, né? Então ela estava muito fraca, e quando ela teve o neném, ela dormiu, desmaiou. E quando ela acordou, ela perguntou do neném. Aí o pai falou assim que o neném, infelizmente, por ela ter feito coisas erradas, em vez de nascer uma criança, nasceu um bode. Ela entrou em desespero, porque ela pensou: será que o cara que eu fiquei não era desse mundo, ou era um demônio, alguma coisa assim? Porque para nascer, a criança nasceu um bode, né? E ele falou que pegou o bode e deu fim no bode, porque ela não podia nem ver, senão ela não aguentava ver aquilo. E ela ficou muito, muito mal. E ela perguntava para a mãe dela só falava assim: minha filha, descansa, esquece tudo que passou para trás, esquece tudo, viva uma nova vida. Porque se você ficar lembrando que o seu filho foi um bode, você não vai conseguir ir muito longe, não. Esquece disso. E ela falava que ia esquecer. Tá bom, eu vou esquecer. Ela, depois que ela estava boa, ela foi atrás da parteira e perguntou para a parteira o que havia acontecido, que nasceu um bode. A parteira falou assim: olha, pergunta para o seu pai. O seu pai sabe de tudo, tá? Então você pergunta para o seu pai, porque eu sou parteira e não comento sobre os meus partos, até o seu parto, só se você estivesse doente para me falar o que aconteceu. Mas você tá bem? Então, o seu parto, eu tô assustada com o que aconteceu no seu parto, é a única coisa que eu posso falar. E ela ficou com aquilo na cabeça: por que não pode falar para mim? Será que era um bicho muito feio, né, que eu dei à luz? E ela foi no pai dela e falou: pai, fala para mim que jeito que era esse bode. E ele falou: filha, era só um bode, tá? Normal. Quando nasceu, você demorou para ter o bebê, porque ele era meio grande, era um bode. E eu, para não deixar você ver, mas eu te contei a verdade que era um bode, para que você entendesse que o que você fez foi errado. Você pecou. E como você pecou, você teve um bode. E ela pegou e ficou muito mal, né? Ela não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Ela falava para a mãe dela que ela não tinha mais sentido a vida dela. E a mãe dela falava para ela: você tem que esquecer tudo isso, né? O seu pai ainda vai arrumar um casamento para você, uma pessoa boa, né? Ele não precisa saber que você ficou grávida, que você teve um bode. Você nunca vai contar isso para ninguém, porque quem sabe isso é só eu, você, seu pai, né? E a parteira. Então esquece isso, a parteira não vai dizer para ninguém sobre isso. Você só tem que se acostumar que o que você fez era errado e aconteceu isso. E ela não conformava dela ter dado a luz a um bode. Não conformava. Até que um dia ela estava muito desesperada, né? Não conseguia. Ela foi várias vezes na casa da parteira, a parteira sempre falava a mesma coisa: você tem que falar com o seu pai o que aconteceu, porque eu fiquei traumatizada com o que aconteceu. Então ela falava assim, ela falava: é um bode. Ela não sabia se era melhor ela ter visto esse bode ou não ter visto, porque ela não conformava, né? E ela estava muito triste, né? A mãe dela saiu, e quando a mãe dela retornou, que chegou aqui no quarto, né? Porque o quarto, ela só tinha a caminha dela no quarto, né? E uma cômoda. E a cômoda estava com as gavetas tudo no chão, ela arrancou as gavetas tudo da cômoda, e lençol no chão, e ela debruçada aqui no chão no quarto. Quando ela viu aquela bagunça toda, ela desesperou. Aí ela foi falar com ela não tinha mais vida. Não tinha. Ela provocou o próprio desencarne, porque ela não aguentava aquela perturbação na cabeça dela.
Ela estava sonhando, ela falava, eu sonho, eu tendo um bode, né? Eu passando mal e quando eu olho meu filho nascendo, um bode. Então, eu não estou conseguindo sobreviver com isso. Como que ficou por dentro de mim, criando esse bicho? Esse homem que ficou comigo, será que ele é desse mundo? Porque ele não falou mais comigo e sumiu. Então, pode ser que ele não seja esse mundo, pode ser que eu tive assim, uma relação com um homem, que não era homem, era o demônio. Então, ela não se conformava com o pecado dela. Então, ela escreveu de batom. Em cima da penteadeira tinha um espelho, e o espelho já estava no chão, quebrado um pedaço, no pedaço que sobrou, porque parece que ela agonizou aqui dentro, mas não saiu daqui de dentro. E no espelho estava escrito que ela não aguentava mais o que ela estava passando, por ela ter tido aí um filho, né, desse jeito. E ela provocou o próprio desencarne. A mãe dela entrou em desespero, e chamou o marido e ficaram desesperados. A parteira ficou sabendo do que havia acontecido, a parteira chegou aqui e aí as irmãs dela estavam tudo aqui, desesperada, e a parteira disse, foi tua culpa, falou para o pai. E o pai disse, não foi minha culpa, foi porque ela ficou sonhando, ela foi atrás de mim saber, e ele não era um bode, era uma criança normal. Gente, era uma criança normal. Só que o pai pegou a criança, enrolou nos panos e essa criança ele já tinha prometido para um casal que queria ter filhos e não tinha. Ele levou essa criança, não sei se ele vendeu, se ele deu, isso aí a gente não sabe. E deixou na cabeça da filha que era um bode para ela não querer a criança, porque ele ia arrumar um casamento para ela, sabe? Como se nada tivesse acontecido. E o que ele induziu a menina ficar perturbada e fazer um negócio desse. Porque a parteira chegou e quando ela gritou, daí as irmãs escutou e falou, como assim? Porque elas não sabiam do que havia acontecido, sabia que ela estava grávida e não perguntava, porque ele mandou não perguntar o que fez com a criança. Ele falou só para ela, a esposa, e a esposa, como a esposa não podia falar, não quis falar a verdade para ela, se sentiu culpada também, queria fazer a mesma coisa que ela fez, tiveram que conversar com ela, né? Falar para ela não fazer isso, e ela foi se conformando, mas que viveu um bom tempo perturbada e dizendo que a filha estava dentro do quarto, que toda vez que ela entrava no quarto, a menina estava aqui, deitada no chão, do mesmo jeito que ela viu. Daí ela não sabe se a casa, hoje o povo fala que realmente a casa é assombrada, porque já viu por várias vezes um vulto branco aqui dentro, né? Então, nessa casa depois não morou mais ninguém, né? Chegou até a morar andarilho que passaram por aqui, mas é uma casa totalmente abandonada, porque eles têm medo dessa casa. E na verdade, gente, se for o espírito dessa menina, ela precisa de ajuda, muita ajuda, né? Porque ela faleceu achando que ela tinha dado à luz a um bode. O pai dela mentiu para ela, para que ela esquecesse, mas ficou pior para ela, porque ele não queria mostrar o filho para ela, para que ela nem pegasse amor na criança, mas fez isso com ela. E a gente sente muito, né? Porque não precisava fazer isso com a menina. Ela não pôde ver o filho dela e imaginar que ela deu luz a um bicho, né? É sofrimento demais da conta. Por isso que eu acho que ela acabou sendo perturbada e ela fez isso. E eles falam que a culpa é do pai e da mãe que foi inventar uma mentira dessa. Ele inventou e a mãe tampou para dizer isso, para ficar tudo normal, infelizmente. E nós estamos aqui para fazer a investigação. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, tudo que vocês têm nos ajudado. Cada compartilhamento, cada like que vocês deixam aqui no canal é muito importante para nós. Cada comentário maravilhoso que vocês têm deixado é muito bom para nós, né? Para que nossos vídeos sejam recomendados. Que Deus os abençoe. Vamos ligar o K2 e a gente vai passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2
nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, e com todo o respeito que nós estamos aqui. Tem presença de espírito? Por favor, a gente quer ajudar. Deu um pontinho, ó. Deu um pontinho. A gente quer ajudar. Gente, aí, deu sinal mesmo agora, ó. Tem presença, gente. E a gente vai já iniciar aí a investigação para ajudar esse espírito. Vamos pegar os aparelhos? Vamos pegar os aparelhos e já começou. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Quero. Voz de mulher. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar? Alice, nome muito bonito. Alice, é Alice mesmo? É. Alice, você pode dizer para mim se você é a moça que faleceu nesse quarto, que provocou o próprio desencarne? É você? Você é o espírito dessa moça? Sim. Sim. Sinto muito, muito mesmo, Alice, pelo que aconteceu com você. Por que você fez isso, Alice? Por que você tirou, né, provocou aí seu próprio desencarne? Bode? A flor do bode. Alice, você quer dizer que é porque você deu à luz a um bode? É. Isso tudo não aconteceu, Alice. Não aconteceu isso. Você deu à luz a um menino normal, tá? Normal. Só que o seu pai... Ai, gente, desculpa. Acho que a gente tomou uma chuvinha, né, amor? O trabalho tomou uma chuva, acho que não sei não, gente, você não vai gripar, né? O seu pai, ele inventou essa história toda. Não existe isso. Para que você esquecesse do menino. Consegue entender? Isso mesmo, é mentira. É mentira, isso não existiu, tá? Ele inventou que você fez isso para que você desistisse da criança, mas a criança, uma criança normal, não sei com quem tá, diz que ele passou essa criança para um casal que queria ter filhos e não podia. Então ele já tinha combinado tudo antes. Então, para você não pegar amor à criança, então ele também inventou isso para que você esquecesse de tudo isso. E você ficou imaginando que você se relacionou com um bicho, né? Isso que deixou sua cabeça assim perturbada, né? Isso mesmo. Viu? Isso mesmo. Ela ficou perturbada por causa dessas conversas do seu pai. Isso não existiu, tá? Eu sinto muito, né? Porque não sei quantos anos você tinha, né, para acontecer tudo isso. Você lembra quantos anos você tinha quando você desencarnou? Não. 19. É o que eu entendi. 19 anos. Muito, muito jovem, uma menina. Você falou para sua mãe que você tinha se relacionado com um rapaz, daí ele não assumiu a criança, foi embora, e depois você acabou ficando com outro que disse que assumia a criança.
Isso aconteceu mesmo? Sim. Sim. E a sua mãe disse que seu pai queria colocar você para fora, só não colocou você na rua porque ela falou que ia junto. Então a sua mãe te defendeu. É verdade isso? Sim. Sim, né? Só que a sua mãe compartilhou, mesmo que seu pai compartilhou aí, que você tinha dado à luz a um bode. A sua mãe nunca te falou a verdade, ela disse que realmente era um bode. É só pra gente entender, tá, gente? Tô perguntando pra ver se tudo confere. Ela compartilhou isso com seu pai, é isso? É. Entendi. Então, é verdade isso. Só que ela podia ter falado a verdade, pelo menos às escondidas pra você, que você ia fingir pro seu pai que você, né? Talvez ou porque ela não falou a verdade também, porque ela tinha medo de você ir atrás da criança. E aí seu pai ia descobrir que ela tinha falado a verdade. Não sei se ela tinha medo dele, né? Aí eu só tenho que dizer pra você que eu sinto muito. E o povo fala que você assombra essa casa, você aparece aqui. Sim. Ah, entendi, você aparece mesmo. E qual o seu intuito de aparecer aqui? Entendi, ajuda. A gente sabia que era isso, né? Porque quando a gente vem no local, a gente entende que o espírito aparece porque ele quer ajuda. Você... O que você ouviu, sei lá, não sei se tinha uma voz que dizia pra você fazer isso, que ia ficar melhor. Não sei o que é, né? Se isso aconteceu realmente com você, porque para ter coragem de fazer o que você fez, né, provocar esse próprio desencarne, alguma coisa induziu você. A voz. Essa voz é do inimigo. Ele aproveita da fraqueza da pessoa, por isso que sempre eu falo aqui, gente. Se você está fraco, se você está com algum problema muito grande, você acha que não tem como resolver e acha que tem que resolver assim, é mais fácil você enfrentar o problema grande que você tem aqui do que na eternidade, né? É muito sofrimento. Então, eu sei que você sofre aqui e a gente está aqui para ajudar você, porque você foi enganada, né? Não fez por maldade, foi enganada, mas ficou aqui sofrendo. Então, eu creio que você se arrepende do que você fez. Você se arrepende? Sim. Sim. Viu, gente? Se arrepende. Não adianta achar que vai ficar melhor. Não fica, tá? Acaba que vem o arrependimento por causa do sofrimento aqui, tá? Depois que você engravidou, você não viu mais o rapaz que engravidou você? Nunca mais você viu? Não. Então você não viu, nunca mais. Por isso que às vezes você ficou pensando, eu não encontrei ele mais, então com certeza ele era um bicho. Você entendia que você tinha se relacionado com um bicho. Isso. Ela entendia, gente, que ela tinha se relacionado com um bicho. Porque para dar luz a você não deu luz nenhuma, bicho nenhum. Tá? O problema é que agora não tem como voltar atrás. Mas você precisa saber, antes de você ir para um caminho de luz, você precisa saber que foi tudo mentira. Entendeu? Que você pode agora seguir o seu caminho, né? Descansar em paz. Porque você fica aqui sofrendo, não vale a pena. Agora, você consegue perdoar o seu pai?
pelo seu pai ter feito isso com você, inventado toda essa mentira para desfocar você não focar no seu filho e seguir o seu caminho. Essa era a intenção dele, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele é seu pai, né? A sua mãe. Você consegue perdoar? Sim. Sim. É muito importante quando perdoamos, né? Quando limpamos o nosso coração. Eu, né, penso assim, se a gente ficar guardando para nós todo o rancor, toda a raiva, nós que somos encarnados, não adianta. E para quem está já desencarnado, ele não consegue fazer a passagem. Então, fiquei feliz de você perdoar e de você também ter arrependimento que você fez. E você agora precisa pedir perdão. Você quer pedir perdão? A Deus. Para Deus, isso. Muito importante. Fico feliz de saber que você vai ser encaminhada. Muito feliz. Aliviada, porque ao saber de tudo isso, fiquei muito triste mesmo. Um pai fazer isso. Muito triste. Nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água, ela significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Eu posso deixar, é só um símbolo. Sim. Sim. Como eu disse agora, gente, é só um símbolo. Pelas perguntas das novas pessoas que estão entrando no canal. Por que a vela e a água? É só um símbolo. A água, né, a pureza que mata a sede. E a vela é luz para quem está na escuridão, tá? Não é ritual, não é nada disso, é um símbolo só. Porque eu valorizo muito a luz e a água. Por isso, tá bom? Você consegue ver o anjo que está do nosso lado, a mentora, né? Você consegue ver o anjo de luz e a mentora ao nosso lado? Help me. Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você e orar por você, tá bom? Segue em paz. Segue seu caminho. É isso. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Alice. O relato dela é triste, é assim, de doer o coração. E saber também o que ela fez depois, no momento de desespero, é muito triste. Mas estar aqui, poder entrar em contato com ela e ela aceitar ajuda, se arrepender, é muito importante para nós. A gente sai aqui com o coração aliviado. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Alice, ainda tem presença de espírito aqui nessa casa? Pedindo para a mentora nos orientar se a Alice conseguiu ir para tratamento. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.